CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia aos que nos assistem de casa. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos pegar do item 7 em diante. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E nós vamos, nesse item 7, 2, 3, 4, 5, no 6º parágrafo. Foi o mesmo que nós lemos semana passada, e que ele é tão importante da gente entender, por isso que nós vamos repetir, tá? É o 2º, 3º, 4º, 6º parágrafo do item 7, que começa assim: se a riqueza é a fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra? Vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar a figura de Jesus jogando aquela luz, aquele amor sobre todos. Vamos pensar em Deus, que nos dá a vida, agradecer a Ele por mais um dia de vida, agradecer a Jesus por nos trazer essa doutrina tão maravilhosa, agradecer a seu altivo e a todos que compõem a coluna de espíritos dessa casa, que estão sempre conosco, nos intuindo, nos acalentando, não só aqui dentro, como também em nossas casas, como os chamamos, eles sempre nos atendem. Que hoje seja um dia de muita paz, que o estudo de hoje seja bom, que a gente vá para casa com um pouquinho mais de conhecimento da doutrina de Jesus. E que Deus abençoe a todos nós e um bom estudo para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Vamos lá. a gente percebe nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que nós já falamos semana passada quem era Mamon, não é? Era o deus da riqueza, lá na mitologia fenícia, mitologia assíria, nos tempos antigos, né? Havia vários deuses, o deus da riqueza era Mamon. E a gente vê nesse capítulo que há muitas ideias repetidas, mas é porque o dinheiro realmente é um objeto de muito problema, né? Tanto ter muito como ter pouco é problemático. Então, por isso que o Kardec se ateve bastante neste capítulo, para que a gente pudesse ter mais discernimento com relação a esse assunto. Então, vamos começando a ler o item 7. Sandra, lê para a gente. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensando este que vai de encontro à razão. Pensamento que este que vai de encontro à razão. Então, é essa questão que a gente pergunta, por que alguns têm tanto, outros têm poucos? E aí, no Livro dos Espíritos, da questão 806 em diante, ele vai falar das desigualdades sociais. A desigualdade social compreende a desigualdade
em relação ao dinheiro, em relação à intelectualidade, em relação a discernimento, ao bom senso, e tudo isso, né? É importante, por isso que eu digo, é sempre muito importante a gente acompanhar o estudo do Evangelho com o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos continuar. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. Então, olha só como a gente vai entendendo isso, né? A pessoa com muito dinheiro, ela pode ser atraída, ser seduzida a fazer coisas exageradas que ela não precisava fazer. Então, são as tentações que a envolvem, né? Pela fascinação que exerce. Tem gente que não tem dinheiro, quando ganha, é fascinado e gasta em coisas absurdas. É o mau emprego do dinheiro, né? É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sexual. Sensual. Sensual. Não é? É o supremo. A pessoa É. que tem muito dinheiro, ela tem um carrão, ela tem iate, ela compra até avião, né? Como a gente vê por aí, não é isso? É um orgulho que eu tenho, é assim que ele fala. E nós já aprendemos que o dinheiro é um empréstimo. Eu posso ter hoje e não ter amanhã. Mas as pessoas não sabem o que a gente estudou aqui, né? Então as pessoas têm orgulho, egoísmo, que gasta para ele, para a família dele, para as que estão perto dele e que merecem, e que ele considera que merecem que ele faça alguma coisa. Se ele achar que não merece, ele não vai fazer. Então é o egoísmo, né? E da vida sensual. O que é isso? É a pessoa se fazer tudo para ficar mais bonito, né? Você pega uma mulher de 50 anos, rica, e uma mulher de 50 anos, sem nenhum recurso material, a de 50 parece que tem 70. Porque ela trabalha mais, ela dorme menos, ela não tem condições de usar os produtos, né, cuidar da estética dela, não tem condição. Então ela parece mais envelhecida. E é por isso. E a pessoa muito bonita, cheia de tratamentos para aumentar a beleza dela, ela está aumentando a sensualidade dela. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior, e também dos que com ele a partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Aí entende? Eu quero distância daquele pessoal. Eu quero distância, não quero nem saber o lugar onde eu nasci. No momento ele mora no Leblon, mas se ele nasceu lá para dentro de Nova Iguaçu, Pavuna, lá para cima, ele diz, não quero nem saber, não sei nem onde fica mais isso. Ele se distancia daquilo, né? Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Então aqui, olha, ela pode ser usada como meio de salvação nas mãos daquele que souber usá-la, né? Daquele diz, não, eu tenho, mas aquele não tem e eu vou ajudar. Aquele outro lá também está precisando e eu vou ajudar. E ele diz, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde. Isso nos lembra alguns medicamentos da homeopatia. Né? Laqueses, é daí? Exatamente. Eu tomava, quando eu soube que era, opa! E é excelente, não é? E é isso aí. Como existem chás também que você não pode tomar em exagero, né? Ele é para um determinado problema e você tem que ter cuidado. Então é isso que ele quer dizer aqui. Então vamos. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna... Lembra que nós estudamos lá no item 2? Que o jovem chega para Jesus e diz, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? O jovem era rico, né? Estava vindo carregado por escravos. É isso aí.
que se desfizesse de todos os seus bens e o seguisse, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui e que esse é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Porque o jovem queria saber o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. Para ganhar a vida eterna. Olha, para a gente chegar à vida eterna, o que a gente imagina? Que eu não precisa mais reencarnar. Eu só não vou precisar mais reencarnar quando eu for espírito puro. Quando eu for espírito feliz. Para eu chegar a espírito puro, eu vou ter que me desfazer dos meus bens terrenos. Mas Jesus falou, você quer? Então faz isso. Por isso que o rapaz desistiu, foi embora. Porque ele não estava pronto para isso, como nós não estamos. Nós aqui não estamos, né? Nós estamos caminhando para ser espírito puro, mas eu não sei se tem alguém aqui que já é espírito puro. Perdido no meio desse vale. Quem sabe? Somos candidatos, estamos estudando para isso. Aquele jovem realmente considerava-se quite porque havia observado certos mandamentos, porém recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. Até esse sacrifício, não é? Não era bem isso que ele estava pensando. Não. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Que é o que a gente está... Isso aí nós estamos aprendendo. Né? Ele não chegava a fazer o sacrifício de largar tudo para acompanhar Jesus. Mas nós estamos aprendendo a ser perfeitos de acordo com o mundo terrestre, com o mundo que nós estamos vivendo. Para ser perfeito aqui, o que eu tenho que fazer? Não fazer mal a ninguém, não maldizer do próximo, né? Não contar coisa que o próximo não disse, eu dizer, mas disse, eu ouvi, que é a maledicência, né? Não fazer mal a ninguém, não fazer mal ao próximo, não ser fútil, nem orgulhoso, e honrar seu pai e sua mãe. Jesus sempre coloca isso como uma necessidade nossa, de honrar pai e mãe, e eu sempre acrescento, e honrar os filhos. Porque quando a gente desencarna, vão perguntar para a gente, que fizeste dos filhos ou dos espíritos que te confiei? Se eu não fui boa mãe, eu vou ser cobrada. Então eu tenho que honrar pai e mãe e honrar os filhos também. Isso é importante. Mas não possuía verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até abnegação. Eis aí o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Isso. A consequência dessas palavras, tomadas em sua rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de infinidade de males sobre a terra. E não é isso que Jesus queria, nem é isso que Kardec está pregando aqui. Né? Não se pode imaginar abolir a fortuna, e nós estamos entendendo por quê. Além disso, seria a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, consequência absurda que reduziria o homem à vida selvagem, e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. E aí ele vai mostrar que a fortuna nos conduz ao progresso, não é? Uma família que tem uma situação financeira boa, bota os filhos para estudar em bom colégio, ele vai fazer o inglês, não é isso? Ele vai ter mais instrumentos até dentro da casa dele para ele progredir intelectualmente, ao contrário de uma família que não tenha tantos recursos. Aquela criança vai ter menos instrumentos às mãos dela. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar? Não é a ela. Não é ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. É um costume nosso, né? A gente, quando tem determinada coisa, a gente explorar aquilo e nem sempre para o bem. Então, muitas vezes a gente abusa da inteligência,
Ainda hoje, né? Estamos falando sobre isso, né? Você resolveu um problema no carro que não estava sendo resolvido, e ele resolveu. Ele falou, minha inteligência funcionou, não sei o que eu andei fazendo. Mas agora funcionou para o bem. É uma história mais comprida que nós não vamos falar aqui. Mas funcionou para o bem. Então, porque nós estamos progredindo. Estamos na lei do progresso. Então, pode ser que numa outra encarnação eu não tenha utilizado corretamente a minha inteligência, mas a minha inteligência está lá. Ela evoluiu, não tanto para o bem, mas agora, de acordo com o meu discernimento, ela começa a evoluir para o bem. Começa a utilizar a minha inteligência para o bem. E aí, quando se utiliza a inteligência para o mal, pode acontecer de uma encarnação futura, aquela inteligência vir embotada e a criatura tem dificuldade de estudar, de aprender a ler, até de falar. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. E ele está falando aqui como o homem abusa de todos os dons que Deus lhe deu, inclusive a mediunidade. A mediunidade é importantíssimo. A pessoa que trabalha mediunicamente, ela tem que entender que ela tem que abrir mão de uma série de coisas para que aquela mediunidade aflore da maneira mais positiva possível. É de uma importância fora do comum. Então, assim como se abusa da inteligência, se abusa de uma série de coisas e se abusa, inclusive, do dom da mediunidade, que pode lhe ser tirado porque não foi bem utilizado. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, por isso que esse parágrafo nós lemos na semana passada e repetimos hoje, porque ele é muito importante que a gente entenda isso, né? Que a riqueza é um elemento, ela pode funcionar como elemento de progresso moral. A pessoa que tem bens materiais, ela tem uma soma de dinheiro importante e que ela ajuda a quem ela pode ajudar, a quem estiver necessitando, que ela faça o bem ao próximo, que ela não faça vista grossa, que não diga, como às vezes a pessoa diz, porque vai fazer o que eu fiz, vai trabalhar como eu trabalhei, vai estudar como eu estudei. Não, cada um veio com as suas dificuldades e não nos compete julgar. Então, se a pessoa precisa, eu vou ajudar. Então, ela pode ser um elemento de progresso moral para mim, que estou fazendo o bem, ajudando aquela pessoa a sair da dificuldade. Né? Ele dizia, sem a menor dúvida, é um elemento poderoso do progresso intelectual. Não se pode, a gente não pode pagar um curso para uma criança, para um jovem que queira fazer um vestibular, a gente não pode ajudar uma pessoa a fazer uma cirurgia, desde que o hospital público não esteja funcionando. A gente pode fazer, posso ajudar, eu vou ajudar. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se a pessoa precisa estudar, precisa fazer um curso, ela tem condições intelectuais, mas não tem condições financeiras, se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Efetivamente, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, prepará-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Olha o termo que ele usou. Deve desbravá-lo, desbravar o globo, deve saneá-lo, quando a gente sabe que 50% da nossa população não tem direito ao saneamento. É triste isso, né? A gente saber que Kardec usou esse termo há tanto tempo e a gente está aqui num país lindo como o nosso, com lugares maravilhosos, e 50% da população não tem direito ao saneamento. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso ir buscá-la em outra. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade para torná-las mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais
que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Nossos meios de comunicação estão muito mais rápidos, sem sombra de dúvida. Não é? Você consegue falar, às vezes a ligação de telefone de uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, que está na Europa, está mais nítido do que aqui. Parece que a pessoa está do nosso lado. Mas o que atrapalha, nessa questão que ele está dizendo aqui, olha, se a produção de uma região for insuficiente, é preciso buscá-la em outra região. Mas é preciso que não hajam obstáculos materiais. O que é isso? A briguinha entre os países, as guerras, né? Que ao invés de melhorar a comunicação, está piorando. Né? Lá na Ucrânia. Não são. Você vê lá na Ucrânia, tem gente sem água, sem luz, com aquele frio que faz lá, a temperatura baixíssima. Então, estão fazendo tudo contra o que a gente aprende aqui no Evangelho, né? Para trabalhos que se tornaram a obra dos séculos, o homem teve que buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e mais rapidamente. Porém, para fazê-lo, precisava de recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A ciência para progredir, precisa que o cientista estude muito, se debruce sobre aquele assunto, se apaixone pelo assunto. Aí é que a gente fala que existem as paixões boas, é quando o cientista se debruça sobre aquele assunto para descobrir a vacina, descobrir o tratamento mais adequado para determinado tipo de doença, não é? E quando ele fala aqui, para trabalhos que se tornaram obra do século, o homem teve que buscar materiais nas entranhas da terra. A gente vê as obras de arte feitas lá no século XVII, XVI, XVII, não é isso? Tem até material que hoje nem existe mais, né? Aquele relógio que derrubaram lá na esplanada lá, tem material que não existe mais para substituir aquilo. Olha como é que foram buscar coisas nas entranhas da terra. A dedicação de quem procurou aquilo e montou aquilo, né? A atividade necessária para esses mesmos trabalhos ampliou e desenvolveu a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentrou inicialmente nas satisfações das necessidades materiais, mais tarde o ajudará a compreender as grandes verdades morais. Quando ele tiver mais discernimento, ele vai ver, eu não posso trabalhar só para mim. Isso que eu tenho, isso que eu aprendi, que eu conquistei, agora eu tenho que distribuir. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão, portanto, que ela é considerada como um elemento de progresso. A gente vê em países muito pobres, você não vê o progresso material lá, não é? Você não vê, por quê? São países pobres, não tem recursos, não tem um bom governo que se debruce sobre aquilo. Também tem isso. Bom, algum comentário desse item aqui que nós estudamos? Ele é grande, né? Prova da riqueza e da miséria? Não? Está todo mundo quietinho hoje, né? O microfone está por aí? Tá ali, ó, bem na tua frente, Úrsula. Está bem pertinho de você. Nem ela, nem Guilherme. Guilherme nem se mexe. É que a senhora insiste, vou fazer um comentáriozinho. Isso. Eu tive primeiro contato no espiritismo com 15 para 16 anos, né? E a casa era uma casinha mesmo, quarto, sala, cozinha. Eu acho que geralmente os centros espíritas começam assim, pequenininho, né? Um lugar pequenininho e de repente vira um prédio enorme. E lá, uma das pessoas, um dos senhores que ajudou muito o crescimento do centro, do seu Nelson, tinha muito dinheiro, o homem era muito rico, mas era muito bom também, né? Então a senhora estava lendo, eu estava lembrando, fui lá atrás. E ele ajudou muito no começo do crescimento daquela casa espírita. Ela lá em Vista Alegre, onde eu morei por 20 anos. Né? Centro Espírita Esperança em Cristo. Eu acho que ainda existe. Né? E aí o seu Nelson, com aquele dinheiro todo que ele tinha, com aquele coração enorme, ele ajudou na obra, que fez aquele prédio maravilhoso,
fazia cesta básica, dava brinquedo, ele ajudava muito. Era médium da casa, e aí teve o outro lado, começou a ficar doente, aí ele teve diabetes, ficou cego, ele foi perdendo a lucidez, mas até o final ele ajudou. Aquilo era tão bonito, a família toda era ele, a esposa, a nora, o filho, as netas, todos lá no centro ajudando, né, as menininhas, desde pequena na evangelização, aí ficaram moças, muito legal. Aí a senhora falando isso, né, como é que a pessoa consegue, mesmo sendo rica, porque ele era rico materialmente, mas ele era rico também espiritualmente. Com certeza. Né, porque ele sempre brigava pela igualdade. A gente sabe que não existe a igualdade, né? Mas ele batalhava para que todo mundo tivesse dignidade. Isso Dignidade. Era muito bonito. É muito bom isso. E como nós temos aqui na nossa casa, né? Muita coisa que nós temos aqui foram doações, muitas feitas pelo professor Albano e por outras pessoas que de início frequentavam a casa, que ajudaram muito financeiramente, e até hoje temos ajuda, porque senão a gente não conseguia manter isso aqui, pagar o aluguel, pagar luz, gás, telefone, né? Cesta básica, tudo que a gente tem aqui é doação. Então, e tem aqueles doadores que são que não se mostram, né? Que a mão esquerda não sabe o que a mão direita está dando, né? Não é isso? Nós tivemos aqui, no início, tivemos bons doadores aqui. Muitos nem estão mais por aqui, não estão mais nem aqui no Rio de Janeiro, mas nos ajudaram muito, 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 e temos até hoje. Isso é muito bom, e a gente sabe que faz bem a pessoa, né? Muitos nem são espíritas, gostam, simpatizam com a doutrina, mas aí, mas eu ainda não tenho tempo. Mas não faz mal, vai chegar o tempo. O livro dos Espíritos diz, é necessário que você seja espírita? Não, é necessário que você seja bom, né? É isso que é importante. Então, vamos para a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. Se você achar que você tem só essa vida, que morreu e acabou, virou pó e tudo virou pó, realmente não vai entender por que um tem muito e o outro não tem nada. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Se você levar em consideração só a vida atual, você vai ficar questionando isso toda a vida. Agora, nós que somos espíritas sabemos que viemos de outra vida, né? Por algum motivo hoje eu estou sem dinheiro, ou por algum motivo hoje eu tenho dinheiro. O que eu vou fazer com isso? Né? Todas as duas situações têm as suas responsabilidades, tanto a situação da pobreza como da riqueza. Mas nós vamos ver aqui nesse capítulo. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples, é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Por quê? A diferença de aptidões, não é? A pessoa, às vezes, temos tantos casos assim, né? Pessoa que ganhou na Mega Sena e daqui a pouco não tem mais nada, que gastou, como nós vimos ainda há pouco, né? A pessoa gasta, e tem outros que vêm e sabem utilizar o dinheiro corretamente, né? E é aquela história também, quanto a quem já tem, mais será dado. Se eu souber frutificar, souber valorizar da maneira correta, e se você fizer o bem volta para você. A gente não tem dúvida disso, né? Por isso que ele fala isso, é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir e para fazer o bom uso. E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, que vocês devem ter anotado, da questão 806 em diante, que fala das desigualdades sociais. Nós já falamos sobre isso, né? E quando chega no 808, ele vai falar da desigualdade das riquezas. É muito bom para a gente estudar paralelamente, para aprofundar melhor as nossas conclusões, né? Então, vamos lá. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado
que se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e de aptidões. E é isso mesmo, você dá a mesma coisa para um e para outro. Um vai fazer um bom uso daquilo, o outro não vai fazer. Dos talentos. Hein? Parábola dos talentos. Exatamente, é isso aí mesmo que acontece. E isso está me lembrando uma coisa interessante. Eu já estou aposentada há muito tempo, mas quando eu trabalhava, as escolas recebiam o mesmo tipo de alimento, o almoço escolar. Então era feijão, arroz, ou frango, um legume e uma fruta. Então o almoço escolar da minha escola era muito bom, era muito bem feito, muito bom. A escola dos fundos, todo mundo reclamava. Que coisa horrorosa que a prefeitura manda, né? Um frango, uma coisa esquisita, um feijão de má qualidade. Eu digo, gente, o defeito não é do feijão, é de quem faz o feijão. Né? É de quem tempera o frango, que não faz aquilo com capricho, com carinho. Então, o defeito não era do material, o defeito era da pessoa que estava funcionando ali, que não sabia fazer. Fazia um feijão duro, aguado, o tempero tudo misturado junto com água, não refogava nada. Então, a comidinha, o material era o mesmo, mas com gosto diferente, por isso que o pessoal reclamava. Então, não estava havendo, era a perfeição de trabalho. Senhores, Diga. Igual um casal que cria filhos gêmeos, embaixo do mesmo teto, filhos do mesmo pai e mesma mãe, mas cada um tem uma cabeça diferente. E por quê? Não, em relação a isso, eles passam pela mesma educação, mesmo tudo, mas cada um às vezes segue um rumo diferente da vida. Segue diferente, porque são espíritos diferentes, cada um com a sua individualidade. Vieram gêmeos por algum motivo, aqueles pais terem filhos gêmeos, ele nascer gêmeo do outro, mas o espírito tem a sua individualidade, por isso um segue um caminho, outro segue outro. Não necessariamente gêmeos, irmãos normal. Irmãos, são completamente diferentes, bem diferentes um do outro, isso mesmo. Que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. A gente vê que numa sociedade em que todos têm que se vestir igual, fazer a mesma coisa, né? As mulheres não podem trabalhar fora, não podem estudar, aquilo não progride. Os anos se passam e aquilo parece que é a mesma coisa, né? A diferença é que tem os governantes que têm muito dinheiro. Então, às vezes, o país tem uma aparência de país muito rico, mas o povo não consegue acompanhar porque lhes é proibido, né? Então, com relação a isso também. Admitindo-se esse raciocínio, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, quando se pergunta isso, é bom ver. Por que será? Por que será? Coitado de quem tem muito dinheiro na mão e não sabe usar, né? Essa ainda é uma prova da sabedoria e da bondade divinas. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por sua própria experiência, a diferenciar o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Então, o homem tem livre-arbítrio para fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. Agora, ele tem discernimento. Quem já está no planeta Terra, quem tem dinheiro, quem estudou, quem desenvolveu intelectualmente, ele já tem mais discernimento, né? Está lá no Livro dos Espíritos. O desenvolvimento intelectual é que engendra o moral. Se ele tem o intelectual e não tem o moral, coitado dele, né? Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal,
Se assim não fosse, o homem seria apenas um instrumento passível e irresponsável como os animais. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós vamos fazer da nossa vida o que a gente quiser. Agora, a responsabilidade é toda nossa. Toda nossa. Toda nossa, né? A riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente. Aí, tá vendo? É isso aí, a riqueza, essa frase é importante. A riqueza é um meio de experimentar o ser humano moralmente. Mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, eis porque incessantemente a transfere. Não quer que aquele dinheiro, que aquela riqueza fique improdutiva. Ele coloca nas mãos daquela criatura para ver o que ela vai fazer com aquilo. Dá a ela os meios dela fazer. Mostra a ela um cenário que ela precisa atuar. Se ela não atuar, o que vai acontecer? Cada um deve possuí-la para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. Que sabe utilizá-la de uma maneira correta, fazendo bem. No entanto, como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e, em consequência, o aperfeiçoamento da terra sofreria. Cada um a possui por sua vez. Porque quando a pessoa diz, não, eu já tenho tudo que eu quero, não adianta também eu estudar mais, trabalhar mais, porque eu não vou ter mais que isso. Aí para. Cadê o progresso? Para aí. Cada um vai possuir aquilo que tem, não tem como melhorar aquilo, ninguém mais ia trabalhar, ia parar. E não é possível. Não, a lei divina é a lei do progresso. A gente tem que continuar progredindo. Assim sendo, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá, em outra existência. Por isso que ele fala ali. A pessoa faz aquele questionamento se só pensar na vida presente. Se a gente sabe que nós tivemos uma vida passada e vamos ter uma vida futura, é o que ele diz aqui, olha. Assim sendo, aquele que hoje não tem a riqueza, já a teve, mas não empregou bem. Ou a terá em outra existência. Né? Reclamou tanto agora que não tem, na próxima ele vai ter. Vamos ver o que ele vai fazer. E o que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Amanhã. E esse amanhã pode ser ainda nessa existência. Há ricos e pobres porque, Deus sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Olha só, nossa. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação, né? Então, a pessoa que está com dificuldades financeiras, ela tem que ter paciência, mas não pode ficar de braços cruzados, né? Aí é que vem aquela palavra que é muito usada, é a resiliência. Ela sabe que ela tem que se mexer. Ela tem que descruzar os braços e procurar. O que eu posso fazer para sair dessa situação, né? E a resignação. O que é resignação? É a compreensão por aquilo que está passando. É dizer, Deus é bom, Deus é Pai, Ele sabe por que eu estou passando por isso, Ele vai me dar forças e eu vou sair dessa. Então, a prova da pobreza, como depende dela, né? Essa paciência, essa resignação, essa resiliência, essa vontade de continuar lutando, trabalhando para melhorar, para sair daquilo. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. É aí que ele cai no erro. Porque se ele não praticar caridade, é ruim. Se ele não... O que é abnegação? É você se dedicar a alguma coisa, é você se colocar em segundo lugar, colocar o que está precisando em primeiro lugar. Não é? É você... praticamente, não é você se anular, mas é você ceder a sua vez, a sua vontade. Por exemplo, estou com muita vontade de comprar um iate, mas o fulano ali não tem nem onde morar. Eu vou adiar essa minha vontade e vou fazer a casa para ele morar. É isso aí que ele precisa fazer. E por isso que a prova da riqueza é mais difícil que a da pobreza, porque é difícil o rico ser abnegado e é difícil o rico fazer a caridade. O rico que não desenvolveu a moralidade dele, porque há muitos ricos que fazem o bem, não é?
Então é tudo muito relativo, a gente tem que saber fazer essa diferença. Lamenta-se com razão o uso deplorável de algumas pessoas fazem das suas riquezas, as paixões desprezíveis que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É certo que, se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Novamente lembrando a questão da reencarnação, né? Somos espíritos imortais. Então, se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria essa divisão de bens da terra. Todo mundo igual. Os espíritos são diferentes, têm a sua individualidade. Mas, se em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, assim como os ricos não o têm para se vangloriarem do que possuem. Acabaria, se todo mundo entendesse isso, não haveria orgulho, né? Nem orgulho, nem inveja, né? E dizer assim, por que ele é tão rico, eu sou tão pobre? Por que eu tenho tanto dinheiro e aquele ali não tem nada? Ah, mas não sei de onde eu vim, o que eu andei aprontando, né? Deus sabe. Então não podemos acusar a providência divina. Deus é Pai, é justo, é bom. Se abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis referentes às despesas ou ao luxo que se irá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não pode modificar o coração, eis porque têm uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. Quer dizer, as leis podem momentaneamente modificar o exterior. Nós temos impostos que nós temos que pagar. Quem ganha mais, paga mais imposto de renda. Quem ganha menos, paga menos. Mas como se paga imposto de renda de má vontade, né? A pessoa diz assim, esse mês tem que fazer a declaração de imposto de renda. Que coisa desagradável. Olha só, eu vou pagar o mesmo que o fulano, que ganha muito mais do que eu ganho. Mas vai só até, acho que 27%, não é isso? E aí, a pessoa ganha tanto, paga 27%. O outro ganha um tantão, também ganha 27%. Então, ela modifica o exterior, mas não modifica o coração, porque a gente paga aquilo, mas de má vontade. Você vai comprar o arroz e o feijão, tudo tem imposto, né? E a gente sabe que o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, é um dos que mais cobram impostos, né? E que a gente se aborrece com isso, né? Se a coisa fosse feita corretamente, nós talvez não reclamássemos tanto, né? A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se pautarem pela lei da caridade. E aí, ninguém está comentando nada, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. E deve. Cadê o microfone? Eu estava pensando ali agora que a gente está falando de riqueza. Isso. Né? Lógico, eu acho que ninguém aqui é milionário. Mas eu acho que não é só para os ricos que isso né, que a gente tem que pensar, né? Eu não sou rica, mas eu tenho uma condição melhor que muita gente. Então a gente também tem que... é para o rico isso aqui. Aí relaxa, né? Eu não preciso dividir nada com ninguém, porque eu não sou rico. E não é bem assim. Não é bem assim. Isso me ocorreu agora, eu fiquei pensando, é mesmo, né? Porque quando você falou do iate, foi uma imagem muito legal, porque eu pensei, às vezes a gente quer muito comprar uma coisa e uma pessoa próxima precisa de algo que custa o valor de um sapato, às vezes, né? Que é mais caro, aí você, não, eu vou comprar meu sapato. Aí chega para você a notícia que aquela pessoa está precisando para comprar um remédio, para qualquer coisa que seja importante para a saúde, para a vida dela, para o estudo, um livro para o filho. E a gente fica surdo, né? Eu não sou rica. Eu vou comprar meus sapatos de R$500,
Isso me ocorreu agora e eu fiquei assim, nossa Senhora, fiquei até com vergonha. Né? A gente tem que ficar atento. Ficar atento, exatamente. Eu sou rica, então isso aí não é para mim. É assim. Porque o Kardec usou aqui, fez a comparação entre o rico e o pobre. Sim. Mas tem o remediado, que não é tão rico, e tem aquele pobre que não é paupérrimo, mas não pode pagar um curso vestibular para o filho. Sim, né? Não pode pagar um exame que o governo não possa pagar, doar, né? Então, que a gente pode, a pessoa precisa fazer o exame. Eu tenho esse dinheiro, não sou rica, mas eu tenho, mas ele não tem, nós tem que ajudar. Por que não ajudar? Porque as oportunidades surgem. É que a gente, às vezes, se faz de surdo. Se faz de surdo, impressionante. Nossa, eu fiquei com vergonha. Mas foi bom você ter falado. Que realmente nós estamos falando só de rico e de pobre. E não necessariamente precisa ser rico, e nem sempre a pessoa é tão pobre, mas ela não tem o recurso para fazer aquilo. Ela tem o estritamente necessário. E essa divisão, muitas vezes, não é nem material. Enquanto os pobres são muito mais ricos de bondade do que os ricos são. Né? Então, muitas vezes, a pessoa só quer dividir, às vezes, aquele problema que a pessoa está passando. Né? Até pelos atendimentos fraternos. Exatamente. Que tem aqui na casa. Às vezes, a pessoa só quer desabafar. Não quer um bem material. Ele quer dividir, às vezes, com você o problema que a pessoa está passando. Isso é um tipo de divisão de bens até. Ela é mais precioso que a caridade. Ela só está precisando de ouvidos que a ouçam com paciência. Tem pobre que faz muito mais caridade do que a pessoa rica. Não só de materialmente. Aqui, quantos colegas, às vezes, precisando de tantas coisas, chegam aqui e quanto ajuda a gente, limpando. Às vezes até a gente olha para o lado e vê uma pessoa pior do que a gente, isso ajuda a gente. Isso ajuda. Acaba sendo um incentivo às vezes. Né? A gente olha e fala, nossa, estou passando um problema assim, assim, assado. Você olha para o lado, caramba, a pessoa está pior que eu, então não posso baixar a cabeça, não, tem que continuar ali de progresso. E faz a gente meditar e dizer, eu faria isso? Eu sempre lembro, eu comento nas nossas turmas, que na época teve uma enchente muito grande lá na Tijuca, e morreu muita gente naquela época e tudo, né? E uma vez, aí foi no mês de fevereiro, dias depois começaram as matrículas, e me chega uma mãe que tinha 2 filhos já matriculados, ela me chega com 5 pequenininhos. Aí eu falei, onde você arrumou isso? De repente, mais 5. Aí ela, porque só tinha uma mãe, não tinha pai, a mãe morreu na enchente. E eles ficaram vivos. A mãe, porque foi fazer alguma coisa no quintal, sei lá, caiu lá, a ribanceira já foi. Ela falou assim, enquanto não resolvem, eles são meus. Eu fui lá, ela foi na casa, achou quem tinha certidão, quem não tinha. Ela levou os mais velhinhos para matricular e ela estava tomando conta. Ela disse, não, mas eu vou procurar o governo, porque se não tiver parente, tiver ninguém, eu vou ficar com eles. Não tem mãe, perderam a mãe. Mas com uma naturalidade, e as crianças tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho, eu olhei assim e falei, eu faria isso? Eu faria isso, de repente pegar 5 crianças pequenininhas, assim, um de 8, um de 7, um de 6, um de 5, sabe? E ela falando com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Perderam a mãe, ela pegou. Então, isso é que a gente fica vendo. Ela não era rica, que morava na mesma comunidade, em que houve o problema da enchente, né? E ela resolveu isso, ficou com as crianças, alimentando as crianças e tudo. Então, a gente tem que ver essas situações para a gente dizer, e eu, o que eu estou fazendo? Né? Fala. É a idade, sabe? É a idade, Tiago. Eu não falaria nada, porque achei o texto de Kardec assim, metódico, organizado e completo. Muito entendido. Mas como a Carmen colocou por um outro lado, eu me lembrei da parábola de Jesus, do rico e Lázaro. Lázaro se alimentava das migalhas de pão. E o rico não era mau. Ele não era mau. Ele apenas não conseguia ver de forma mais
fraterno, Lázaro. Né? Não enxergar. Só que existe ação e reação. Ao desencarnar, ele pede ajuda. E olha, não adianta ajudar. Né? Porque se não entendeu enquanto estava lá, não vai também agora entender. Exatamente. Mas ele não era mau. Porém, não deu daquilo que sobrava para ele. Não tinha ainda essa moralidade que nós estamos estudando aqui, né? Como muita gente, né? Aquela pessoa assim, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Já erra por não fazer o bem, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que... Oi? Faltam 10 minutos. Tá bem. Eu acho interessante que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, não foi, Newton? 57. Em 1857, ele tratou desses assuntos fazendo pergunta aos espíritos, né? Quando ele fala das desigualdades sociais, da desigualdade das riquezas, depois ele vai falar das provas da riqueza e da miséria. E depois ele foi brilhante quando ele perguntou a respeito da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ele já se preocupava com isso. Em 1864, ele faz o Evangelho e ele fala desse assunto, como o Luiz falou. Falou de maneira brilhante, né, Luiz? Falou de tudo que a gente pode perguntar, questionar. Aí era ele falando, quer dizer, olha que em 57 ele fazia as perguntas, em 64 ele montou essas passagens aqui no Evangelho, esses itens, que são muito, muito importantes, muito mesmo. Nós temos ali 10 minutinhos, 8 minutinhos, que eu vou parar na aula do Newton, mas agora começa as instruções dos espíritos. E esse item 9 é de Pascal. Vamos ver se a gente faz o item 9, vamos lá. Verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. E o que ele pode levar desse mundo? O que a gente leva? Hein? As lembranças, o aprendizado, as nossas conquistas, nossa bagagem moral, espiritual, intelectual, é o que ele pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo, e tudo o que é para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo. Quer dizer, ele já traz o que ele conquistou, ele traz. Compete a ele, nesta encarnação, ele desenvolver isso, ele enriquecer essa bagagem que ele traz, que ele conserva e traz, mas o que ele encontra aqui, ele usufrui, né? Os bens que ele encontrar aqui, ele usufrui naquele momento, mas quando ele desencarnar, ele vai levar o que ele pode, o que ele aprendeu, o que ele conquistou. Os bens materiais ficam aqui. Ele encontra, quando vai embora, ele deixa, ele não leva. Porque ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente o homem depende de estar mais rico a partir daqui do que ao chegar na terra. Porque do que ele houver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Isso, acabamos de falar isso, né? Ele aumentou, melhorou a bagagem moral e espiritual dele. Quando o homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Se a gente entender de vida futura, se a gente já estudou na nossa doutrina que tem vida futura e que eu tenho que preparar o meu futuro, eu não posso bobear com isso, né? Quanto mais eu aprender, quanto melhor eu fizer, melhor para mim. Vou chegar numa próxima encarnação com a minha bagagem já mais ou menos repleta de coisas boas, né?
Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recurso, é dado um não tão bom quanto o primeiro. E aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Em seu lugar depende das suas posses. O seu lugar, O seu lugar depende das suas posses, mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Não é, lá no plano espiritual não tem nada a ver. O lugar depende das posses morais, espirituais, do que ele fez de bom. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? No entanto, lhe será perguntado: o que trazes? E o que trazes nessa bagagem aí? Nessa bagagem moral, nessa bagagem espiritual? Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E, de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. É, porque o príncipe tinha valores materiais e o operário poderia ter valores morais. Inutilmente, o homem alegará que, antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganho com o bem que se fez. Eu não sei, mas eu tinha até um termo, eu não sei o termo qual é. A pessoa diz assim: comprou um lugarzinho no céu. Não tem, hein? Indulgência. A pessoa acha que estava comprando e a gente vê que bobagem, que ilusão, né? Que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Olha a pergunta. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as suas posses. Pascal. É a mesma pergunta. És pobre dessas qualidades? Né? És pobre dessas qualidades? Então você vai para o último lugar e vai ser tratado de acordo com as posses que você tem, que são pouquíssimas, né? Que a mala dele de virtude está levíssima, está muito vazia. Então, por isso que a gente tem que fazer esse esforço. Vamos parar por aqui. Vamos deixar o item 10 para a semana que vem. Hoje é dia 29. Não, 22. Hoje é 22. Sim, mas semana que vem é 29. 29. 29. 23. Então fica o item 10 para a semana que vem. E aí, semana que vem... Esse capítulo é grande. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Encerrar o nosso estudo, que como sempre é muito bom, que nos faz refletir muito. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos amigos, queridos, que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, nós só podemos agradecer por começarmos tão bem o nosso domingo estudando o Teu Evangelho, estudando os livros espíritas, os livros que compõem a nossa doutrina de amor, de caridade, de devotamento, de abnegação. São virtudes, Senhor, que nós sabemos que precisamos adquirir. Então nós te pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso espírito, que fortaleça nossos melhores pensamentos, sentimentos, atos, palavras, para que possamos, Senhor, adquirir essas qualidades que sabemos que são tão necessárias para a nossa evolução, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Então, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa a todos que nos acompanham nos estudos desta doutrina espírita maravilhosa. Abençoa o nosso dia, Senhor, e permita, Jesus querido, que essa paz que nos envolve nesse instante, que perdure em nossa mente, em nossos corações, por todo o dia de hoje. Em Teu nome, Senhor,
em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.